Vou gravar aqui só, para a gente poder começar. E a gente recebeu aqui as perguntas de vocês. Então, como é que vai funcionar? Eu vou trazer essas perguntas, né, Raíssa e Sueli, para vocês, e aí vocês se sintam confortáveis para dividir entre vocês como respondê-las da melhor maneira possível, né? Então, quiser os dois fazer uma fala sobre a pergunta, ou quiser só dividir e um responde a questão, tá bom? Mas aí fica por vocês. Mais ou menos 2 minutos por cada pergunta, assim, para a gente conseguir contemplar aqui as perguntas que saíram, perguntas muito boas, aliás, né? A primeira aqui que eu queria trazer para vocês tem um foco bastante na educação infantil, né? Então, a pergunta é como funciona na educação infantil essa aplicação do que vocês trouxeram aqui e se teriam materiais, né, desse trabalho para disponibilizar aqui para a galera. Então, essa é uma primeira Ok. pergunta. Tudo que nós falamos funciona na educação infantil também. É currículo, as crianças têm as habilidades, os campos de experiências lá, que é uma rotina do que tem que ser trabalhado em cada ano ali, no infantil, na pré-escola. E também tem diagnóstico na educação infantil. Nós fazemos diagnósticos, não são provas. A gente não faz prova com a criança. Existem diagnósticos personalizados. A equipe, a professora, a coordenadora conta uma história para todas as crianças e depois tem um instrumental que vai fazendo perguntas individualmente e a gente vai sabendo se a criança já consegue ali reconhecer formas, se ela consegue ler alguma coisa, o que ela escreve. Então, tudo isso é feito na educação infantil. Materiais, sim, entre em contato com a gente, tem lá o meu Instagram, e depois quem pode mandar mensagem, a gente vai conversando e vai mandando os materiais para vocês tranquilamente. Estamos aqui para colaborar. Perfeito, perfeito. A gente tem também uma outra pergunta aqui, aí mais sobre o acompanhamento do corpo docente, né? Que a pergunta é como realizar o acompanhamento do professor, né, das professoras, sem ser invasivo com a sua sala de aula? Acho que essa é uma pergunta muito boa. Pergunta de milhões. Aqui a gente faz isso em 4 etapas. Então, acho que essas 4, antigamente, Igor, nós colocávamos as pessoas dentro do ônibus e saía distribuindo essas pessoas nas escolas, sem avisar. Olha que erro aqui era feito. Chegava o ônibus em frente ao muro da secretaria e as professoras já ficavam todas se tremendo, né? Então, era essa a prática. Então, mudamos tudo, nós mudamos isso, como eu disse, a gente potencializa o trabalho do coordenador. Então, a gente forma muito bem o coordenador para que o coordenador faça esse trabalho. Então, acontece em 4 etapas. Primeiro, a aula é planejada com o professor. O coordenador planeja a aula junto com o professor. Aí, combinam o dia de assistir a aula ou o professor filma a aula e entrega ao professor. Faz essa combinação. Eles preferem que o coordenador vá lá pessoalmente. Aí o coordenador observa a aula do professor. Ele se retira e ele vai ter o segundo passo, que é planejar o feedback. Não se pode dar um feedback imediatamente ao assistir uma aula. Isso é um grande erro. Tem um livro do Pedro Reis, a gente se orienta no livro do Pedro Reis, que é um português, um professor da Universidade, se não me engano, de Lisboa. Tem um livro dele que a gente se baseia. E aí, planeja o feedback, é o terceiro passo. Depois, o quarto passo é dar o feedback. Pegadinha, sabe? O intuito não é... O intuito é mesmo aperfeiçoar a prática. Professor, aí a técnica é a seguinte, eu digo assim, Sueli, naquele momento você estava... Os meninos participaram muito bem naquele momento da aula. Me diz uma coisa, por que você acha que eles participaram tão bem? Aí a Sueli vai fazer uma meta-análise e diz, eles participaram bem porque aconteceu isso, 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 isso. Aí tem um momento que não foi legal. Sueli, naquele momento, o que você faria para
para participar, para melhorar a participação dos estudantes naquele momento? O que você faria de diferente? Então, é perguntas, não é dizer o que está certo e o que está errado. E aí a coordenadora vem, se o professor, ela vem e diz, tá, legal. E se a gente também fizesse dessa forma, será que estaria certo? E aí ela vem e complementa. Então, faz sempre dessa forma, o professor vê o coordenador como um mentor, não como... não é para fiscalizar, é para auxiliar, é para apoiar. Perfeito. Aí, ótimo, ótima colocação. Só uma pessoa perguntou aí, com licença aí, uma pessoa só perguntou aí qual o título do livro, né, do Pedro Reis com Raíces. É Observação de Sala de Aula, vou até colocar o link aqui no chat. Boa, Observação de Sala de Aula e Avaliação do Desempenho Docente. Perfeito. Vou colocar o link para vocês aí. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui que é: quantos coordenadores pedagógicos tem em cada escola e quantas escolas cada técnica da secretaria? Beleza. São 25 escolas. Eu tenho escolas, assim, eu tenho escola que tem da educação infantil ao 9º ano. Aí tem um coordenador para cada modalidade de ensino. Eu tenho escola que tem 600 alunos, aí eu tenho, geralmente é um coordenador para cada 200, geralmente, assim. Mas se eu tiver uma escola com 200 alunos, só tem um coordenador? Não. Geralmente ela tem 3 ou tem 2. Um para a educação infantil e para o 1º ao 5º e um para o 6º ao 9º. Não tem, né, um para cada 200. Qual era a outra pergunta? E técnica, né? A ideia a mesma, quantas escolas cada técnica da secretaria, mesma lógica. Sim, sim. Nós não temos, como eu disse, a gente não tem um sistema de supervisão na secretaria, porque a gente potencializa o trabalho dos coordenadores. A gente acompanha o trabalho dos coordenadores a partir das rotinas. A gente acompanha o trabalho dos diretores a partir das rotinas, compreende? Mas tem a equipe, então a equipe ela acompanha o coordenador, o trabalho do coordenador. A gente não faz muito essa questão de ir até a escola. A gente vai sim até as escolas, mas isso não tem uma frequência, todos os meses tem que estar lá na escola. Não, porque o nosso acompanhamento, a nossa gestão do currículo, do ensino e da avaliação se dá a partir da ponte entre diretor e coordenador. E eu insisto nisso, Igor. Os técnicos da secretaria não têm pernas para estar vendo o que está acontecendo dentro da escola. O instrumental, a forma que a gente encontrou mais inteligente foram as rotinas. Rotina do diretor e rotina do coordenador. Foi isso. Boa, boa. E aí, pegando esse gancho que você fala, Raí, tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, eu queria trazer, que é como engajar todas as professoras e professores, né, a participarem de forma efetiva em todos os projetos propostos pela rede, haja vista que sempre temos resistências nas escolas. E as pesquisas, o John Hattie diz isso, que um dos principais influenciadores de sucesso para o engajamento de todos, né? Eu acho, Igor, assim, vai muito exemplo, sabe? Aí vem a questão de liderar pelo exemplo. Quando os professores veem um secretário, quando os professores veem uma equipe da secretaria engajada em querer aprender, por exemplo, se eu quero que os meus professores aprendam, eles precisam ver eu aprender, eles precisam observar que eu sou um aprendedor. O Raí, ele honra a verdade com a prática. Isso é uma frase da Helena Blavatsky, né? A Helena Blavatsky, uma filósofa, ela diz, honrai a verdade com a prática. Então, se eu chego numa formação e digo para os professores que eles precisam ler, que precisam estudar, mas eles veem o Raí fazendo isso? Então, assim, eu não vejo outra forma. Eu acho que... E aí eu uso muito a rede social. A rede social, e eu sempre digo isso para os diretores, digo para as equipes. Se você estiver lendo um livro, poste que está lendo, não poste que está só na beira da praia. Se você está assistindo uma palestra, diga que você está assistindo a palestra, que é para René Girard, para finalizar, né? Existe um filósofo francês que se chama René Girard. E ele diz assim, Marcilene, aprendemos a desejar o que os outros desejam. Então, Jair,
Isso é muito sério, sabe, assim? A gente tem inveja do outro, a gente aprende a desejar o que o outro deseja, tá? E aí, se isso é uma verdade, a gente precisa, Carla, fazer com que as pessoas desejem coisas boas, não desejem só estar na praia. Porque se eu posto que estou em Jericoacoara, as pessoas dizem, eu queria estar na Jericoacoara, né? Mas se eu posto que eu estou lendo, poxa, o Rai lê. Então, isso me dá um gatilho para ir para a leitura também, compreende? Então, assim, então a gente precisa mostrar que está lendo, né? Acho que se não me engano, era Santa Teresinha que falou isso, né? Que assim, se você não tem uma virtude que queria ter, finja ter. Finja ter, porque isso vai te dar, nossa, eu estou fingindo ter, mas então eu vou em busca disso, sabe? Então, eu acho que essa história do engajamento vem de você cobrar, mas dar suporte. O que eu vejo muito é cobrança sem suporte. Eu vejo muito isso. Cobram muito dos professores, cobram muito, mas não dão suporte. Tem que dar o suporte. Por aí. Igor, não sei se eu posso falar ainda. Claro, claro, acho que dá para... Pronto, assim, interessante essa fala do Raí, né, da questão da gente ser influente, né, ser influência na vida das pessoas. E, assim, outra coisa que a gente busca muito é estar junto com as escolas. Por mais que o nosso estar junto não esteja ligado a essa questão do estar na sala de aula, como foi a pergunta aí, como é que vocês fazem? Quantas pessoas acompanham? Caiu aqui para mim, acho, não, está Não, normal. estamos te Não, porque ouvindo. você está com a apresentação. Pronto, Isso. então, assim, por mais que o nosso propósito, né, hoje da secretaria, não seja voltado para o estudo de aula, que isso são os coordenadores quem fazem, como já foi colocado, mas, assim, quando a gente pensa numa prática, por exemplo, vamos voltar 5 caminhos. O principal foi em cada escola. Teve escolas que, além de fazer o estudo com os diretores e coordenadores, a escola ainda me chamou, né, chamou a minha pessoa para fazer um momento com os professores. Então, a gente constrói junto. Seria muito, digamos, muito óbvio, né, se a gente estivesse trazendo aqui, ou muito fácil para uma secretaria, forma só jogar para as escolas. Às vezes acontece isso, quando as coisas vêm de cima para baixo, a gente não acredita muito. Então, é preciso construir com os professores. Então, teve escola que eu fui, que eu sentei, então, por que a gente vai construir, por que a gente vai entender que a leitura como rotina de sala de aula é importante em todos os componentes? Aí eu fui até a escola, cada professor colocou como é que faz, qual é a metodologia que ele pode usar, de que forma ele pode estar ajudando o professor de língua portuguesa nessa questão também. E aí, assim, para você ter uma ideia, depois dessa história, nós até chamamos isso aqui em Cruz, né, de OKRs. Tem uma metodologia aí muito usada, né, na área empresarial, as empresas usam muito disso, que trabalham o objetivo e os resultados-chave. Então, eu levei o objetivo. Quais são os resultados-chave que a gente quer alcançar com isso? Então, o que é que nós vamos fazer? Daqui o objetivo é isso, leitura em todas as disciplinas. A gente tem isso como norte, mas a gente precisa trabalhar algumas ações para conseguir o nosso resultado-chave. Aí teve escola que criou o quê? Um leiturômetro, baseado no que a secretaria faz, o alfabetômetro, faz o equidômetro. Então vamos criar o nosso leiturômetro. Então eles têm como propósito hoje, todo aluno tem que ler tantos livros didáticos num período letivo. Se ele lê até 6 livros, ou mais de 6 livros, ele é chamado de expert. Se lê tantos livros a iniciantes, então eles estão criando as suas práticas a partir do que a gente já vai instrumentalizando. Então, eu queria só dizer isso, que a gente vai muito à escola, não para fazer estudo de aula, mas para sentar com a gestão, para conversar, para trabalhar resultados, né? Quando sai um resultado de uma avaliação, seja uma avaliação a nível estadual, da própria secretaria, eu vou lá com eles, me sento, a gente vai discutir como é que a gente pode crescer, o que eles estão fazendo, então a gente escuta muito a escola também. Perfeito, perfeito, Sueli. Olha, eu de verdade ficaria mais tempo aqui ouvindo vocês, mesmo, mas a gente, vou até encerrar aqui o compartilhamento, encerrar a gravação.